Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Esse aqui é mais um Temas e Reflexões. E o tema que eu quero trazer para refletir hoje diz respeito a uma matéria que provavelmente você chegou a ver, porque varreu todas as redes sociais nessa semana, que diz o seguinte, pelo título dela, né? Mulheres com a bunda grande vivem mais e são mais inteligentes. Então isso aqui foi divulgado pelas pessoas, compartilhado, como se fosse uma brincadeira, uma chacota, ou até uma justificativa para algumas que achavam que isso enfim, né? É uma coisa boa, né, para elas. Na realidade é o seguinte, né? Esse tipo de texto, ele é um exemplo de como a divulgação científica é feita de forma errada muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa, ao escrever um texto, um título assim, ela chama atenção. Tanto é que virou não dá pra dizer que virou um hit mesmo, muita gente compartilhou. E muita gente chegou a ler, pelo menos acessar o site para chegar a ler, né? E foi publicado em vários sites diferentes. Então chama a atenção. Só que descredibiliza um pouco a informação que está passando. Tanto é que muita gente publicou como se fosse uma piada, como se fosse uma chacota ou alguma coisa assim. Quando na realidade as duas informações que eles trazem ali, que é com relação à longevidade e a inteligência, que eu poderia dizer com funções cognitivas, elas são extremamente válidas e extremamente sérias. Ok? Então não tem nada de oba-oba, não tem nada de besterol, né? Só que a forma como foi escrito deu a entender isso. Então por isso que eu estou até fazendo esse vídeo, para esclarecer um pouco os aspectos envolvidos aí. O que eu fiz? Eu fui atrás, a parte da inteligência ali eu já conhecia. Mas a outra parte da longevidade eu não tinha esse conhecimento e fui atrás para ver. E vi que tem pesquisas sérias publicadas nessa área. Inclusive uma delas foi colocada na International Journal of Obesity, que é uma revista que faz parte do grupo Nature, que é o grupo que tem várias revistas associadas, inclusive a Nature, que é a maior ou a segunda maior revista de divulgação científica do mundo. Então todos os jornais vinculados a esse grupo são extremamente criteriosos na hora de receber algum tipo de paper enviado a eles. E esse foi publicado em 2010 e conta com um grande número de citações. Então tudo leva a crer que é uma coisa realmente bastante bem feita. Okay? Não cheguei a ver nenhuma crítica oficial a esse tipo de investigação. Então o que os pesquisadores concluíram, né, nesse artigo? Que na realidade assim, a gente não está falando em bunda, tá? Isso aqui é um termo até que chama a atenção, e você até coloca uma foto ali e tal. Então isso não existe, tá? É muito difícil você ver algum tipo de artigo analisando isso aí. O que na realidade se fala é de gordura gluteofemoral. O que é isso? É uma gordura que é o padrão de gordura que é associado, que é estocado na região da nádega e da coxa, certo? Então às vezes a gente chama também de gordura da parte de baixo do corpo, que é abaixo da cintura, né? E também existe a gordura abdominal, que é a gordura da parte de cima. Uma das possibilidades de estoque de gordura da parte de cima geralmente é a mais comum. O que a gente sabe, né, é que esses dois padrões, na parte de estocar gordura na parte de cima ou na parte de baixo, não tem só uma diferença estética, tem uma diferença também funcional. A gordura estocada na região de baixo do corpo, né, a gordura glúteo-femoral, está associada com uma série de questões benéficas para o indivíduo até. Em determinado ponto, é claro. Se você tem um estoque desproporcionalmente grande, aí é claro que você vai começar também a sofrer consequências negativas. Mas um estoque mediano, você consegue ter gozar de alguns benefícios para a sua saúde. Principalmente nas mulheres. A gente também está vendo isso em homens, mas o que a gente sabe melhor é sobre as mulheres. Quais são esses benefícios principais? Primeiro,
existe uma menor chance de contrair alguma doença, de manifestar alguma doença cardiovascular. Ok? Outra coisa que é um fato bastante, um dado bastante importante, já vista que esse tipo de alteração provoca morte, provoca, né, debilidade em muitas pessoas. Uma outra questão que também é de saúde pública, porque é um grande problema, né, atual, que é o risco de doenças metabólicas. Entre elas a gente pode citar principalmente o diabetes. Então também, novamente, mulheres com uma maior concentração de gordura glúteo-femoral, dentro de uma faixa de normalidade, é claro, tem uma resistência, tem uma menor possibilidade de desenvolver o diabetes. Tá? Isso está relacionado com a diferença, a implicação fisiológica que esse tipo de gordura tem, em comparação com a gordura abdominal, que é uma gordura bastante associada com coisas negativas. Ok? Então, assim, outro detalhe, que inclusive o mesmo grupo de pesquisadores concluiu e publicou esse ano, foi em fevereiro desse ano, no The Lancet, que também é uma revista de grande fator de impacto, foi o seguinte, que nas mulheres com essa maior também proporção de gordura glúteo-femoral, tem uma maior resistência a doenças. Em suma, o sistema imunológico delas parece funcionar um pouco melhor. Então, estamos vendo que existem algumas vantagens sérias associadas com esse padrão. Então, não é nenhum tipo de fantasia, não é fake, não é nada, são coisas bastante sérias, publicadas em revistas sérias, por pesquisadores sérios, e que dizem respeito a um assunto sério que é relacionado à saúde das pessoas. Ok? Então, assim, nesse caso, é claro que se você tem uma menor possibilidade de contrair doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e tem um melhor sistema imunológico, né, você consegue viver um pouco mais, é claro, dadas as adversidades da vida que podem acontecer. Mas você tem uma melhor longevidade, uma melhor possibilidade de viver mais tempo. Consequentemente, você vive mais. Acabei repetindo, mas só para explicar que essa questão da longevidade, ela tem um fundo muito sério. Não como está escrito aqui, mas ela tem um fundo muito sério, um fundo muito verídico. Mas agora eu quero passar para comentar um pouco sobre o segundo aspecto, que diz respeito à inteligência, né? Diz respeito às funções cognitivas. Inteligência é uma coisa muito complicada de você definir. Geralmente a gente usa uma definição de inteligência que é a capacidade que você tem de resolver problemas no menor tempo possível, com a melhor qualidade possível. Né? Então não basta resolver de qualquer jeito, você tem que resolver direito. Né? Então essa geralmente é a definição mais utilizada para inteligência. E o que eu achei foram algumas investigações. Aliás, eu já conhecia, porque esse é um assunto que é muito recorrente em psicologia evolucionista, que diz respeito a esse tipo de gordura glúteo-femoral, né, com funções cognitivas ou funções executivas, né, de raciocínio, de planejamento, de tomar decisão, e até recentemente uma pesquisa com relação à empatia. Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte: a gente não está falando propriamente, unicamente em gordura glúteo-femoral, a gente está falando de uma proporção, chamada proporção cintura-quadril. Como é que você chega na sua proporção, que está curioso, né, ou curiosa, né? Isso é principalmente nas mulheres, né? Os homens têm a proporção ombro-quadril, é um pouco diferente, né? Então, nas mulheres, que você que está assistindo quer calcular, qual a proporção, você faz assim, você mede qual é a sua circunferência, né, da cintura, e mede qual é a circunferência do quadril, né? Então você divide o resultado da cintura pelo quadril. Quanto menor é esse resultado, significa que o seu quadril é maior em relação à sua cintura, porque o denominador seria maior, o resultado maior do que o numerador, né? O que eles identificaram é que existe um padrão, que faz parte da nossa natureza, é um padrão universal,
já tem muitas evidências nesse sentido. Quais, por exemplo? Por exemplo, em primeiro, o mais básico, né, que começou lá com o Gordon Gallup, se não me engano foi ele que começou, na década de 80 e 90 ainda, que identificou o seguinte, que em diferentes culturas do mundo, os homens tendem a preferir mulheres que têm uma proporção cintura-quadril menor. E aí, depois de muitas comparações e tal, ele chegou a um valor para isso, que a gente chama de 0,7. Depois tem outras pesquisas mostrando que as capas da Playboy, por exemplo, na revista masculina, e que você as modelos que pousaram para a capa da Playboy, consequentemente para a Playboy, né? Você analisa a proporção delas, geralmente, quase sempre é 0,7, variando entre 0,69 e 0,71. Então é uma variação realmente muito pequena mesmo. O mesmo acontece para as Miss. A pessoa que é eleita Miss de alguma coisa também tem essa tendência muito maior a ter essa proporção. Uma outra pesquisa que eu acho fantástica, que ela analisou entre homens nascidos cegos e concluiu que mesmo aqueles homens que nasceram cegos, nunca viram uma mulher na vida, preferem mulheres com a proporção, né, pelo tato e tal, por uma série de estimulações que eles fizeram, preferem as mulheres com uma proporção cintura-quadril de 0,7. Tá? Então isso não tem nada a ver com aprendizado, né? Isso é uma coisa que faz parte mesmo da nossa natureza. Por que faz parte da natureza? Qual é a principal explicação para isso? Não é a única, mas é a principal explicação. Porque esse tipo de configuração está relacionado a uma maior fertilidade. Então não é assim, eu sei que determinada mulher tem determinado padrão porque eu vou gostar desse padrão porque ela é mais fértil. Né? Não. Simplesmente assim, aqueles homens que se interessaram, isso em termos filogenéticos, tá? Milhares de anos atrás, né? Então, se aqueles homens que se interessaram por esse tipo de mulheres que tinham esse tipo de configuração corporal, acabavam tendo uma maior possibilidade de ter filhos, certo? Porque aquela mulher conseguia sustentar a gravidez até o final. Lembrando que a gente estava falando de um tipo de sociedade que não existia medicina, não existia prevenção, não existia absolutamente nada. Então, se hoje em dia a gente já tem um monte de aborto espontâneo, antigamente existia muito mais. Tá? Então, esse tipo de padrão, né? Então aqueles que começaram a selecionar as parceiras com base nessa característica, acabaram tendo maior descendência, consequentemente, durante os milhares de anos, esse tipo de mecanismo cerebral permaneceu no nosso cérebro, principalmente no cérebro, né, masculino, que faz com que a gente sinta mais atração por esse tipo de proporção. A gente chama também, muitas vezes chamado de proporção de ampulheta, né, a forma de ampulheta, que é aquela da cintura e daí vem o quadril. Tá? Então, essas mulheres acabavam tendo um maior processo reprodutivo, consequentemente os homens se interessavam muito mais por elas. Consequentemente, até hoje, os homens têm esse interesse por isso. Inclusive, teve uma pesquisa há 2 anos atrás, colocada 2 anos atrás, que mostrou que quando você apresenta para os homens imagens de silhuetas femininas, que é idêntica, a única coisa diferente é a proporção cintura-quadril. E não tem nenhum cálculo mostrando, é só a silhueta, assim, né? E o que eles identificaram aqui, analisando com a ressonância magnética funcional. Tá? Então entrava naquela máquina de ressonância magnética, dentro lá da telinha, apresentava esse tipo de imagem para eles. O que eles verificaram é que quando os homens viam as mulheres com silhueta menor, ou 0,7 na realidade, né, eles tinham uma ativação do circuito de recompensa deles muito maior. Okay? O detalhe dessa pesquisa é que ele viu que quando você reduz ainda mais essa proporção, 0,5 por exemplo, essa ativação é ainda maior. Só que 0,5 é uma extrapolação. É uma coisa, acaba trazendo algumas desvantagens, mas é como se houvesse na tendência da psicologia masculina de exagerar essa característica. Então, o quanto mais fina for a cintura com relação ao quadril, melhor é aquilo ali, né? Só que
algum tipo de proporção exageradamente pequena, ela acaba tendo malefícios. Tá? Mas como também é muito raro disso acontecer na natureza, hoje em dia algumas pessoas até conseguem fazer tirando costela, né? Fazendo cirurgia plástica, né? Mas naturalmente isso é muito difícil de acontecer. Então a gente nunca se deparou com isso na nossa história da humanidade. Isso foi só uma questão de pesquisa, que eles adulteraram o resultado ali, adulteraram a silhueta para ver o que acontecia e verificaram que existe essa tendência à extrapolação. Né? Mas o que fica bem claro é que, por exemplo, entre o 0.7 e 0.9, né, o 0.7 tem uma ativação muito maior. Ok? Bom, então, resumindo, né? Aí também uma pergunta que as pessoas fazem. Então se essa proporção é tão fundamental, por que nem todas as mulheres têm? Por uma simples razão, né? Porque as pessoas não são como as outras. Então, assim, e as pessoas também não selecionam. Hoje em dia a gente tem essa noção. Então, por exemplo, você sabe que você escolhe alguém para namorar e sabe de uma outra pessoa que acaba sendo mais bonita ou mais bonito que aquela pessoa que você escolheu. Antes não tinha tanto isso. A gente se desenvolveu enquanto espécie num grupo pequeno de pessoas. Certo? E mesmo quando se relacionava para, geralmente, principalmente a mulher, né, ela saía do grupo dela para ir para o outro grupo, né, mas mesmo nesse encontro entre grupos distintos, né, eram poucas pessoas ainda, não eram milhares como a gente vê hoje, a gente vê na mídia, vê atriz, vê modelo, né, não tinha esse tipo de comparação. Então a gente selecionava, a gente gostava das pessoas que eram mais bonitas naquela região que a gente tinha, e principalmente pessoas que estavam solteiras, né, ou descompromissadas, vamos dizer assim. Né? Então, esse tipo de seleção acaba acontecendo. Então, a pessoa pode até não ter uma proporção 0.7, mas era uma proporção menor em comparação às outras, então tudo bem. Agora, essa pessoa já está comprometida. Dentre as outras que não estão comprometidas, qual que é menor? Aquela ali. E daí assim ia. Né? Então, o que essa pesquisa, o que essa conclusão, o que esse tipo de conhecimento nos leva a crer, é que não é não tem que todo mundo ter esse padrão para ser considerado um aspecto da natureza, mas sim aquelas mulheres que têm esse padrão têm uma vantagem sobre as outras, né? Que a gente chama de competição intrasexual, né? Quando elas vão competir entre elas para chamar a atenção dos homens. Então esse tipo de mulher acaba tendo uma vantagem e acaba sendo selecionada mais cedo. Inclusive, a gente sabe hoje que as mulheres, né, que têm essa proporção mais menor, né, elas acabam iniciando a vida sexual delas mais cedo. Tá? E tendo mais parceiros sexuais ao longo da vida. Tá? Então tem uma série de não, é só uma proporção, mas não é só uma proporção. Tá? Tem todo um significado, toda uma função evolutiva para a gente ser assim e gostar de quem é assim. Ok? Esse é o barato de estudar sobre a natureza humana. Mas eu fui divagando, porque isso é um tema que eu adoro falar e acabei fugindo do assunto. Né? Bom, então vamos voltar aqui, né, quando a gente está falando de funções cognitivas. O Steven Gowling, que é um psicólogo evolucionista bastante reconhecido, né? Ele, em 2010, ele publicou na Evolution Human Behavior, que é uma das maiores revistas de psicologia de psicologia evolucionista, né, que existe. Então, ele colocou esse tipo colocou uma publicação lá, ele publicou um artigo lá, demonstrando que as mulheres com essa proporção cintura-quadril, né, que dentre ela está caracterizado por um maior acúmulo de gordura glúteo ou femoral, ok? Porque é a proporção entre a cintura e o quadril, ok? Então, esse tipo de mulher que tem uma menor proporção, tem uma cintura mais fina em relação ao glúteo e a coxa, tem também algumas vantagens cognitivas,
certo? E não só tem vantagens cognitivas, quanto os filhos dessas mulheres também vão ter vantagens cognitivas. Por quê? Porque esse tipo de estoque de gordura, esse tipo de configuração corporal está associado com maior efeito no desenvolvimento cerebral. Principalmente quando a gente está falando da criança, né? Então a gente sabe que durante a gestação a criança utiliza muito da energia feminina da mãe para se desenvolver. Então as mães que têm esse tipo de configuração corporal conseguem fornecer maior quantidade de energia, vamos dizer assim, para esse bebê, né, em desenvolvimento, e que ele vai se desenvolver melhor. Se ele vai se desenvolver melhor, a possibilidade dele de vir a ter funções cognitivas, né, ou inteligência, a gente pode dizer assim, mais avantajada, né, é também maior. Okay? E foi justamente, essa era a hipótese dele e que ele conseguiu justamente evidenciar com a investigação que conduziu. Okay? E uma outra, para finalizar, uma outra pesquisa, que é do Gordon Gallup, que voltou, né, eu não posso dizer que eu não tenho certeza se foi ele que começou a estudar a implicação da proporção para a seleção de parceiro, mas eu sei que ele foi um grande pesquisador nessa área. Mas enfim, se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros ali. Mas foi quando? Foi em 2012, ele publicou uma pesquisa que analisou o seguinte: esse tipo de proporção e de estoque também de gordura glúteo-femoral, né, consequentemente, ele está muito relacionado à ação de hormônios sexuais femininos. Tanto é que já existe meio que um padrão determinado. Existem mulheres que vão ter essa proporção, existem mulheres que não vão ter essa proporção. Você pode treinar numa academia, você pode, né? Mas aqui a gente está falando daquilo que é naturalmente assim. Então, as mulheres que têm essa tendência natural geralmente são aquelas que responderam, que foram mais responsivas a determinados hormônios femininos. A hipótese dele era o seguinte: se essas mulheres que têm esse padrão, essa silhueta, são mais responsivas a hormônios femininos, esses hormônios, será que esses hormônios não vão para além da silhueta? Qual é e também não estão relacionados com alterações no cérebro? Né? A gente sabe que, claro que estão, mas existe uma correlação entre essas duas coisas ou são coisas diferentes? E o que ele fez foi tratar daquilo que a gente chama da teoria do Simon Baron Cohen, né? Que é um neuropsicólogo, talvez o maior especialista em autismo do mundo. Tá? Desenvolveu a hipótese do cérebro sistemático e empático. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou colocar aqui embaixo, não dá pra ficar falando, porque senão vai ser outro tema que eu vou me lançar aqui, e esse vídeo vai ficar com 1 hora. Né? Mas enfim, então, o que ele fez? Basicamente ele diz o seguinte, para dar uma resumida assim, bem toscona. Eu tô falando que é uma resumida bem toscona, e eu tô colocando um vídeo aqui embaixo que eu explico bem direitinho essa teoria. Para não dizer assim que eu tô também... né? Então, parte do seu interesse também assistir ao vídeo que eu vou colocar aqui embaixo. Mas basicamente o que ele diz é o seguinte: os homens têm, geralmente, a forma, né, por causa da ação dos hormônios, né, principalmente a testosterona, vai fazer com que os homens tenham uma forma de funcionar mais sistemática, né, um padrão de sistematização. Enquanto que as mulheres vão ter um padrão mais de empatia. Tá? Então, o que o Gordon Gallup fez? Ele comparou, tá, porque esse Baron Cohen, ele tem além de várias pesquisas de neuroimagem funcional, ele desenvolveu 2 escalas importantes, que é a escala do consciente de empatia e o consciente de sistematização, que geralmente é usada junto para ver qual que é a predominância, vamos dizer, daquele indivíduo. Né? Então ele usou essas escalas e comparou com o perfil, com a silhueta feminina. E ele verificou que aquelas que têm uma proporção cintura-quadril menor, né, consequentemente um maior acúmulo de gordura glúteo-femoral, têm uma melhor capacidade, são mais empáticas, conseguem discriminar melhor as emoções das outras pessoas.
Então, de uma certa forma, elas têm mais desenvolvido aquilo que a gente chama, que algumas pessoas geralmente chamam de inteligência emocional, né? Então, assim, claro que a gente sempre está falando em média, tem que sempre deixar bem claro isso, né? Não são todas que vão ser assim, né? Mas a gente tem que falar falando sempre em média. Então, resumindo a ópera, né? Aliás, resumindo o prólogo da ópera, porque tem muito mais coisa para falar do que foi falado aqui. Existe sim uma relação séria e científica, experimental, entre determinado padrão de estoque de gordura corporal e determinadas características da saúde geral e principalmente a gente está falando de saúde mental, ok? Que não tem nada a ver, né? Eu estou cometendo agora o mesmo erro que é um vício terrível isso. Falando de saúde geral, não estou falando, então vou especificar as coisas, né? Porque parece que saúde mental não faz parte da saúde geral. Bom, então assim, resumindo de novo, pena que esse vídeo eu não edito. Existe uma relação séria entre esse tipo de silhueta e funções cognitivas e maior resistência a determinadas doenças, consequentemente uma maior longevidade. Então, para além de uma reportagem tosca, existe toda uma fundamentação teórica séria e até muito, muito interessante, muito bacana, né, de se estudar. Ok? Era isso, gente. Muito obrigado novamente. Gostaria de reforçar a vocês que sexta-feira passada eu lancei o meu primeiro livro de divulgação científica. Chama-se Impressionantes, a ciência da primeira impressão. Que também é um tema muitas vezes tratado de uma forma terrível na mídia. E as pessoas acabam atribuindo, inclusive o primeiro capítulo dele eu trato sobre essa questão, né, do descrédito atribuído para aquilo ali, quando na realidade é uma coisa extremamente séria. Existem muitos centros de neurociência social de ponta investigando como a gente forma a primeira impressão, né? Existem muitos psicólogos evolucionistas explicando por que a primeira impressão é importante, e existem outros tantos psicólogos sociais, biólogos, geneticistas e uma série de coisas identificando o que faz a gente formar uma impressão de alguém. Então todas essas coisas eu trato nesse meu livro, certo? Ele já está à venda, né? À venda no Clube de Autores. Então eu vou colocar o link aqui embaixo para que você possa ir lá e adquirir um exemplar, ok? Lembrando que ao comprar esse livro você está patrocinando o TVC Channel News. Olha que bacana, né? Questão de AdSense e tal, como eu já comentei antes, todos os meus vídeos aqui eu não recebi absolutamente nada, né, para isso. Então essa é uma forma de melhorar até a qualidade audiovisual dos vídeos, porque com esse retorno financeiro eu vou poder investir um pouco mais, ok? Então realmente eu conto com o apoio de vocês para que adquiram o livro e divulguem para as outras pessoas também, que vocês conhecem. Lembrando que primeira impressão é um assunto que interessa a todos. Então você vai pegar assim, você trabalha numa empresa, você trabalha com vendas, geralmente é o que vou estudar sobre primeira impressão. Claro, está ótimo, né? Através daquele livro você vai saber como funciona a primeira impressão. Então você vai entender muito e vai poder utilizar muito aquilo ali no seu trabalho. Mas para além disso, mesmo se você é uma dona de casa ou se você é um aposentado, alguma coisa assim, entender como a gente forma a primeira impressão é fundamental, porque ela é o primeiro passo de toda e qualquer relação que a gente vai estabelecer. É a primeira impressão que vai definir se a relação vai adiante ou não vai adiante, naquele primeiro contato. Então isso é muito importante a gente entender como que funciona esse processo e como que esse conhecimento pode nos ajudar, vamos dizer assim, né, a melhorar o nosso relacionamento interpessoal. Então era isso.
conto também com o apoio de vocês, tanto para adquirir o livro quanto para ajudar na divulgação. Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!